O segundo volume de Stranger Things chegou aí oferecendo muitas explicações para a audiência, mas também eu arrisco dizer que a gente enfrentou alguns probleminhas que com certeza reduziram um pouco a nota desse segundo volume para mim. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente viu nesse segundo volume de Stranger Things, o que foi bacana, o que não foi tão bacana e algumas expectativas que podem vir aí pro volume final. E lembrando vocês que a crítica do vídeo de hoje vai ser com spoilers, tá? Então se você não viu ainda o segundo volume, vai lá, assiste e depois você volta aqui. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês uma crítica do segundo volume de Stranger Things 5, né, a quinta e última temporada. Eu já vou pedir logo de cara aqui pra você, caso você tenha curtido a temática, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E eu também quero saber o que você achou desse segundo volume, tá? Comenta tudo aí embaixo que eu vou adorar saber. Bom, gente, esse segundo volume, ele ia ser por si só um desafio para os criadores da série. Porque assim, a gente tá no meio de um segundo ato, né? Ou seja, o desenvolvimento da série aqui tá na metade e você precisa oferecer respostas. E foi o que eles fizeram, né? Não vou mentir. A gente aprendeu muitas coisas novas sobre o universo de Stranger Things a partir desse segundo volume, coisas que são importantes pro desfecho da série, como por exemplo, a existência de um lugar ali que na série foi chamado de Abismo. Esse lugar a gente já falou várias vezes aqui no canal, só que é claro, não com esse nome. Nos roteiros de Stranger Things, o abismo era chamado de Dimensão X. Inclusive tem um vídeo aqui no canal muito bom que eu falo sobre as dimensões diferentes de Stranger Things, né? Então se você é geekeiro raiz, você já deve ter visto esse vídeo. Caso você seja novo aqui, eu vou deixar aqui no card pra você conhecer. Mas basicamente, a Dimensão X, ou então o abismo, é a dimensão mãe do mundo invertido, né? É dali que veio todas as coisinhas do mundo invertido, todas as criaturas e tudo mais. Então a forma que eles explicam isso, né, e que eles chegam nessa conclusão é muito interessante. Eu achei muito simbólico você deixar o Dustin pra ser a pessoa que vai descobrir sobre isso. E ele explica, né, pra galera como é que funciona o abismo e o plano do Vecna, tudo através de uma teoria que foi explicada ali no primeiro volume da série, que é do buraco de minhoca. A gente teve uma aula ali com o Sr. Clark falando ali pra Erica e tudo mais sobre o buraco de minhoca e qual que seria o impacto dele. Então basicamente a gente tem a nossa dimensão, o mundo invertido, servindo de ponte para o que eles chamam de abismo. Então num esqueminha fica mais ou menos isso que você tá vendo aí na tela. E agora a dificuldade é que esse abismo ele tá vindo para se juntar aqui com a nossa dimensão, né? Meio que esmagar ela e fazer isso virar uma coisa só. Essa basicamente foi a explicação que mais chamou a atenção nesse segundo volume, junto também com um pouquinho do passado do Vecna, porque a gente viu uma memória ali dele, né? Que faz parte ali das memórias traumáticas dele, do Henry Creel criança ali, abrindo uma maleta misteriosa de um cientista, né? A gente não vê o que tem na maleta, mas eu já deixo aqui registrado o que eu já havia comentado antes. Eu acredito que nessa caverna é onde ocorreu a origem dos poderes do Vecna. Então deve ter rolado alguma mutação ali com o Henry Creel quando ele teve contato com essa maleta dentro da caverna. Esse material foi trabalhado e retirado da peça de Stranger Things, que se chama The First Shadow. Inclusive é descrito na peça, né, que eles se mudaram pra Hawkins depois que o Henry se envolveu num problema ali, que ele acabou machucando uma pessoa, né? Agora a gente sabe que ele machucou um cientista ali, né? Ele praticamente matou a pedradas um cara que tava ali na caverna ficando completamente doido, né? Só que o meu maior problema com esse segundo volume não foi as informações dadas pra gente, não. Eu acho que as informações que foram oferecidas foi suficiente. Mas assim, aconteceu um pequeno probleminha. Eu acho que teve momentos nessa temporada que a escrita não foi muito boa. E isso me surpreendeu bastante, né, sendo bem sincera com vocês, porque ao mesmo tempo que nesse segundo volume a gente tem diálogos que são muito ricos e muito bem construídos, que eu já vou citar sobre eles, a gente também tem momentos que os Duffer Brothers, que são os criadores da série, né, e roteiristas, cometem alguns erros ali relacionados ao roteiro, que é erro bobo, gente, é um erro assim que, tipo, facilmente seria evitado. Um grande exemplo de erro de roteiro que aconteceu nesse segundo volume é uma coisinha chamada quebra de verossimilidade. Porque o que acontece, basicamente?
basicamente, né, você pega um segundo volume da série, que tá ali no segundo ato, e resolve explicar pra audiência o porquê alguns problemas acontecem, né? Então aí vem a explicação do abismo, do Vecna, o plano dele, por aí vai. Ok. Só que o que acontece em roteiro quando você faz isso? Você acaba deixando escancarada a problemática ali da sua série. Ou seja, qual que é o maior obstáculo dos personagens? Isso fica explicado de uma maneira mais coerente pra audiência. Com uma coerência maior na problemática, você acaba validando essa problemática de maneira mais séria. Ou seja, o problema que a gente já conhecia por ser uma coisa grande, né, já conhecia por ser algo difícil de superar e tudo mais, ele ganha uma proporção ainda maior, porque agora a gente sabe qual que é o plano do Vecna, a gente sabe o que é o abismo, sabe qual que é ali a batalha final que vai acontecer, esse tipo de coisa. Ou seja, a gente reconhece essa problemática e a gravidade dela. Isso faz com que o roteirista tenha que tomar cuidado nas ações que eles fazem ali com os personagens. Quando você colocar esse personagem em perigo, se você for salvar ele do perigo, você tem que explicar direitinho por que você salvou e como é que isso aconteceu. Não é recomendado você utilizar recurso barato de roteiro pra você salvar o protagonista numa ocasião como essa. E aí, sabe o que aconteceu, gente? Os criadores da série usaram recurso barato pra salvar alguns personagens. Um exemplo aqui pra vocês. Tem uma cena ali da Nancy e do Jonathan que eles estão sendo sufocados por algum tipo de matéria gosmenta. E aí, bem no momento que eles vão morrer, do nada a matéria endurece. Ela vira tipo um cimento. Ou seja, o problema sumiu magicamente e não foi explicado do porquê que a matéria ficou dura ali. Não foi explicado como que eles foram salvos. A matéria simplesmente mudou de forma e o segundo volume terminou sem você explicar o que aconteceu com os personagens ali. Por que que a matéria parou de subir ali e parou de tentar matar os personagens. Um outro problema aqui que eu posso apontar pra vocês. Você jura pra mim que os caras reviveu a Max pela segunda vez seguida? Porque sim, tem aquela cena em que o Vecna consegue pegar a Max e ele tá ali enforcando ela fica com batimentos cardíacos em 0, ela vai morrer, e aí surge mais um recurso de roteiro que, ao meu ver, é muito amador e não precisa ser feito nessas ocasiões, que se chama Deus Ex Machina. O Will surge no exato momento, no exato instante pra poder salvar a Max. E aí o batimento cardíaco dela, que tava em 0, começa a subir. Então assim, olha o malabares que os caras estão fazendo pra tentar deixar a galera viva, sabe? Sendo que, como eu falei, gente, o problema não é você, tipo, eu tenho que matar todo mundo da série, não sei o que. Não, porque cada vez que eu falo disso, a galera acha que eu tô querendo que mate todos os personagens, sendo que não é isso. Isso não é parâmetro de qualidade. Só que assim, não faça a sua audiência de trouxa, né? Você não precisa criar situações impossíveis dos personagens saírem com vida. Você não precisa colocar um chão virando concreto do nada e não explicar. Esse tipo de coisa é evitável, sabe? Você não precisa fazer isso acontecer. Os caras até fazem um monte de Demodog atacar o hospital e os bichos se distraem com música tocando dentro de uma máquina de lavar roupa. Quando é que uma criatura predatória como um Demodog ia simplesmente desviar pra prestar atenção numa máquina de lavar roupa? Sendo que antes, nesse mesmo hospital, eles tinham passado reto pela Robin e pela Vicky, ou seja, eles já tinham poupado duas personagens com o argumento de que eles estavam perseguindo diretamente a Max. Beleza, entendi. E aí, quando eles estão próximos da Max, eles se distraem com uma máquina de lavar roupa? Então você vê como é um recurso podre. Você não precisa colocar esse tipo de coisa, né? E aí que vem a minha maior confusão com isso tudo, porque ao mesmo tempo que eles fazem isso, que eles criam esses recursos meio podres, eles também são capazes de criar diálogos muito ricos nesse segundo volume. E eu vou citar alguns aqui que eu achei sensacional. Pra mim, a melhor cena da quinta temporada até agora, né? Até o momento que eu faço esse vídeo aqui, é aquele diálogo que acontece da Max e da Holly quando elas estão prestes a sair ali do Mind Layer. Gente, a Max precisava ouvir as palavras da Holly e a Holly precisava ouvir as palavras dela. É um negócio assim, sabe, que essas personagens, elas depositam tanta confiança uma na outra naquele momento que é uma cena muito bonita, sabe? Toda a composição dessa cena, junto com a trilha sonora da Kate Bush que tá tocando ali, que é uma versão orquestra, uma versão toda elaborada e diferente. Inclusive, nesse diálogo, a gente enfatiza uma das principais temáticas dessa quinta temporada, que é a questão da confiança. Todos os personagens precisam confiar uns nos outros. Isso até se reflete em outras cenas, né? Outra cena que também foi super rica foi o Will se abrindo ali pros amigos dele, falando sobre a sexualidade. Ele até fala com todas as letras que o Mike foi a Tammy Thompson dele, né? Então, assim, eu sei que tinha muita gente que não estava querendo ver essa questão de realmente o Mike e o Will, tipo, não é um casal
casal que vai ficar junto, gente. Isso não ia acontecer. E aí, quando saiu o volume 1, teve uma galera que começou a falar, né? Porque o Mike é a Tammy Thompson ali, da Robin, né? Lembrando vocês que esse exemplo da Tammy Thompson, a Robin falou pro próprio Will, que é tipo, é uma pessoa que fez a Robin se identificar como uma mulher lésbica, mas ela não namorou a Tammy Thompson, sabe? Foi um crush, foi uma questão ali de descoberta para a Robin, mas sempre foi sobre ela e sobre a sexualidade dela. E aí, quando teve todo o lance ali no volume 1, o Mike nitidamente foi colocado nessa posição de Tammy Thompson do Will. Foi o motivo do Will se descobrir gay, foi o motivo do Will se aceitar e aceitar essa liberdade que vem com essa aceitação dele. E agora, no segundo volume, ele verbalizou isso e foi aceito por todos os amigos, foi aceito pela mãe. Uma reação que não seria comum nos anos 80, né? A gente sabe que não é uma reação realista com a época, mas é importante a gente passar uma mensagem de validação, uma mensagem de aceitação para uma audiência em 2025. Então eu adorei como a cena foi escrita, eu acho que é extremamente relacionável. Eu consegui pensar bastante, por exemplo, e eu acho que eu até mostro isso no react do episódio, o quanto eu consegui relembrar vários momentos que eu tive com amigos em que eles se abriam pra mim sobre a sexualidade deles, da exata forma que o Will fez, sabe? Expondo exatamente os mesmos medos que o Will expôs naquele momento. Então eu achei uma cena muito bonita, eu chorei quando eu tava assistindo. E aí, por isso que fica difícil na minha cabeça eu identificar que os mesmos caras que são capazes de escrever uma cena como essa, um diálogo como ali o da Max e da Holly, ou então também do Steve e do Dustin, né? Que eles falam ali um pouquinho sobre a relação com o luto, né? Do Dustin, como é que ele processa tudo aquilo, a raiva que ele sente, né? E como ele deixa isso aflorar dele e afetar a dinâmica dele com o Steve, tudo aquilo é explicado, é verbalizado ali numa discussão muito bem escrita e que eventualmente termina num momento de abraço, né? Num momento que o Dustin assume, por exemplo, que ele tem muito medo de perder o Steve, igual ele perdeu o Ed. Foi uma cena extremamente bem atuada. Os atores ali mandaram muito bem mesmo nessa cena. Como é que tem criadores que escrevem diálogos ricos assim e ao mesmo tempo comete erros de verossimilidade? Usa Deus Ex Machina em outras coisas. Por vezes ignoram a própria mitologia que a série cria. São coisas controversas que pra mim diminuiu a qualidade do segundo volume, sabe? Eram coisas facilmente evitáveis. Não eram coisas que tipo, putz, eles se enrolaram um pouquinho ali, escorregaram numa questão de roteiro, mas beleza. Não, eram coisas que eram evitáveis completamente. Ao mesmo tempo que você tem essa ressalva, né, como eu falei, que foi o meu maior problema com essa temporada, você também tem um bom trabalho ali relacionado a alguns personagens, né, como por exemplo o Will, que explora mais esse lado corajoso dele, né, eu acho fantástico que a conclusão dele, pra ele poder se assumir pra todo mundo, é justamente que ele não quer que o Vecna use ele como uma arma, né, então assim, requer muita coragem o que o Will fez, a forma que ele enfrenta o Vecna ali nas vinhas, depois a forma que ele se assume pros amigos, né, afinal de contas, gente, o menino ficou sentado com 30 pessoas olhando pra cara dele e ele falando da sexualidade dele em pleno anos 80, sabe? O nível de coragem que precisa pra fazer isso daí é um negócio assim que já é digno de palmas, né? Mas não só isso, como eu citei, o enfrentamento dele com o Vecna foi muito bacana. Acho legal também o quanto ele enfatiza que ele não é igual a Eleven. Os dons dele não são iguais aos da Eleven, que é uma coisa que a gente já tinha citado aqui no canal também. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu explico direitinho como é que funcionam os poderes do Will, mas é muito bacana a forma que esse personagem foi tratado. Uma outra personagem que eu queria dar destaque aqui é a Karen Wheeler, né? A nossa mamãe Karen, eu sempre defendo bastante a mãe do Mike, da Nancy e da Holly. Eu acho que é uma personagem que ela luta muito desde o início, tá? Desde a primeira temporada, ela luta a sua própria maneira e achei fantástico a forma que eles colocaram ela de volta na trama, né? Em certo nível, salvando ali a galera no hospital, mas também querendo saber, sabe? Querendo lutar pela filha dela. Tanto que o Mike pega ela pelos ombros e fala, não, tudo bem, eu vou te contar sobre o mundo invertido, eu vou te contar sobre a Eleven, mas agora você precisa ficar aqui, mãe, porque ela tá toda ferrada ainda, sabe? É um milagre que ela esteja de pé. Então eu gostei muito da evolução que eles colocaram ali da Karen também, eles não só descartaram ela e pronto, mas eu acredito que a personagem que as pessoas mais vão comentar por aí é a Kali, né? A Kali e o que ela está tentando convencer a Eleven de fazer. E eu quero pegar um momento só pra eu falar ali da personagem da Kali, né? Gente, eu não acho incoerente
incoerente uma personagem como a Kali, uma personagem que fugiu do laboratório uma vez, encontrou uma família, aí ela perdeu essa família toda, aí ela encontrou um novo grupo de pessoas que são ali classificadas como desajustadas, são pessoas largadas pela sociedade, ela vai, cria uma família com eles, pra depois ver todo mundo morrendo na frente dela. Inclusive, essa cena pra mim foi muito forte, eu sabia que ela ia vir, e eu me senti fragilizada mesmo assim. Com todas essas coisas que aconteceram com ela, não me surpreende que ela chegue numa conclusão essa que não está errada, tá? Não é incoerente. Tem lógica dela falar, por exemplo, eu acho que a única forma de acabar com essa parada toda, né, de exploração e tudo mais, é se todos os cobaias morrerem. Eu, Eleven e Henry. Porque aí não tem como eles replicarem ninguém, não tem como eles abusarem de ninguém, explorarem ninguém, acabar com a vida de ninguém, sabe? Então a gente tem uma forma de acabar com isso. Ela comenta tudo isso com a Eleven e assim, é claro que a gente não é a favor. Eu não estou falando que eu sou a favor, gente, de jeito nenhum. Eu quero meu Eleven bem, eu quero Eleven e Mike na cachoeira deles e toda aquela coisa. Só que assim, você não pode falar que esse pensamento da Kali é incoerente. Não é mentira, sabe? Realmente, se você acabar com todos os cobaias, não tem como eles explorarem outras pessoas e recriarem números. Eu acho muito bacana uma cena que eles fizeram que nem nos meus melhores sonhos eu ia imaginar que eles iam fazer uma cena dessa, da Kali, o Mike e o Hopper discutindo sobre a Eleven. Gente, que cena fantástica. Outro diálogo muito bem construído, onde os três personagens acreditam estar pensando no melhor da Eleven. Acho fantástico que a forma que a Kali inicia esse diálogo é ela falando, o nome dela é Jane. Por quê? Porque uma defesa dessa, né, uma forma de defender a Eleven assim, é uma tentativa da Kali de garantir a identidade da Eleven. Mas ela não sabe a história toda. Ela não sabe, por exemplo, que a Eleven ressignificou o nome dela. Ela não sabe que a Eleven transformou um nome que era considerado um número, né, uma coisa assim relacionada à cobaia, em algo em especial. Ela não é Eleven a cobaia, ela é a El. Um nome que foi dado ali pelo Mike, foi um primeiro apelido que ela ganhou na vida, numa cidade que virou o lar dela, onde ela ganhou amigos, uma família, um amor. A Kali, ela representa tudo aquilo que a Eleven poderia ter sido. Se a Eleven nunca tivesse tido o amor de uma família, amigos, pessoas para cuidarem dela depois que ela fugiu do laboratório, ela facilmente seria uma Kali. Ou então, se ela tivesse usado os poderes dela pro mal, se ela tivesse achado que ela era superior a alguém, ela poderia ter virado um Vecna. Então eu acho interessante como eles colocam a Eleven no meio de uma jornada onde há dois extremos, Kali e Vecna. E ela sempre escolhe o destino dela, né? Então é por isso que eu acho interessante que, apesar da sugestão da Kali de tipo, olha, vamos nos sacrificar pra gente acabar com tudo isso, e a Eleven se sentir tentada a aceitar isso, é uma coisa coerente também, porque ela sabe exatamente como é que é essa vida do laboratório, né? Essa dinâmica da Kali e da Eleven é uma dinâmica única. As duas dividem o mesmo passado, só que o futuro foram elas que escolheram. A Kali escolheu um futuro que mostra ela mesma sendo do jeito que é por causa do laboratório, enquanto a Eleven, ela escolhe um futuro dela escolher quem ela vai ser apesar do laboratório. É um pouco diferente, saca? Então assim, apesar da Eleven estar tentada pelo plano da Kali, né, e mostra ali nesse segundo volume que ela pode super topar fazer esse plano aí da Kali, tem uma questão que foi ali uma válvula de convencimento pra ela, né? Porque a Kali disse assim, então, você foge com o Mike e aí a galera segue você e mata o Mike. Sabe por que ela falou isso pra Eleven? Porque isso aconteceu com ela. Então você vê que a coerência permanece aqui o tempo todo. Então assim, é claro, né? A gente não quer que a Kali se meta no meio aí dos planos da Eleven, é lógico, a gente não quer que a Eleven siga esse plano da Kali, mas se você falar que é incoerente, aí é outra coisa, né? Eu não usaria essa palavra. Enfim, né? Já já a gente vai comentar um pouquinho sobre as expectativas, né? Referente a esse plano aí da Kali e tudo mais. Porque antes eu tenho só uma reclamação a fazer, né? Gente, por que eles estavam fazendo todo aquele corre pra entrar no mundo invertido, usando ali o portal dos militares, sendo que era só tirar uma placa ali do chão e entrar no mundo invertido por ela e depois tampava de volta? Porque foi basicamente isso que eles fizeram ali no segundo volume. Eles só não tamparam de volta, né? Mas eles poderiam ter feito isso no primeiro volume. Então, novamente, a gente entra aqui numa questão de que a escrita pros diálogos foi muito rica, assim, realmente foi uma coisa top de assistir, conversas muito enriquecedoras e tudo mais, só que teve umas escorregadas de roteiro, assim, que eu falei, cara, eu não esperava que ia ter esse tipo de escorregada, porque, assim, é uma
coisa tão mínima, é uma coisa tão básica que eu falei, meu Deus, eles erraram no básico, sabe? Então eu fiquei negativamente impressionada por esse aspecto. Por esse motivo, o segundo volume tem uma nota 7,5 pra mim, tá bom? Eu gostei, eu achei ok e tudo mais, só que assim, poderia ter sido muito melhor se não tivesse tido essas escorregadas de roteiro. Gostei mais do primeiro volume do que do segundo. E agora resta saber se o terceiro vai superar isso tudo, se vai ser uma coisa bem bacana de ver. Eu, pessoalmente, estou muito empolgada pro epílogo da série, mas vamos ver o que acontece, né? E por último, e não menos importante aqui, eu só quero fazer alguns pontos de observação pra gente ter um pouquinho de expectativa. Em relação ao plano da Kali, né, eu acho que a gente vai acabar seguindo ali o rumo de uma teoria que eu falei aqui no Plantão Geek, e que eu continuo fiel a ela, que seria eles recriarem ali um paralelo com a primeira temporada, que a Eleven deve desaparecer, todo mundo deve achar que ela está morta, e depois ela volta no epílogo. Eu acho que isso remete um pouquinho com esse plano da Kali, de parecer que é um sacrifício e toda aquela coisa. Eu acho que a Eleven vai sobreviver de alguma forma, e ela deve retornar mais pra frente, provavelmente no epílogo, pra ser aquela coisa emocionante e tudo mais. E outra expectativa que eu tô, que pode parecer um pouco besta, é que durante o plano deles, quando eles estão criando o plano deles contra o Vecna, o Mike coloca um vinil ali, né, pra ser meio que o ativador da bomba. E aí a Robin fica numa discussão pra trocar o vinil, porque tem que ser uma música legal e não sei o que, bababá. Ou seja, esperem uma trilha sonora na hora que o plano for acontecer dessa galera aí, sabe? Eu estou torcendo muito pra eles colocarem a música Final Countdown. Tem uma chance também deles tocarem Pink Floyd, hein? Talvez um Another Brick in the Wall. Porque a gente sabe que em algum momento essa música pode tocar, né? Que já foi ali revelada pelos criadores, mas a gente não sabe em qual momento. Talvez seja esse disco aí novo que vai ativar a bomba que o Mike tá construindo, né? Pode ser Another Brick in the Wall, ou então seria muito meu sonho se fosse Final Countdown, porque eu acho fantástica essa música, acho que combina muito com a série e poderia aparecer. Em conclusão, gente, esse segundo volume, ele foi bacana, ele foi ok, teve cenas muito bem escritas, só que teve alguns desfechos ali, né? Algumas escorregadas que pra mim abaixou a nota consideravelmente desse segundo volume. Mas agora eu quero saber de você, né? O que vocês acharam desse segundo volume de Stranger Things? Eu vou pedir pra vocês comentarem aí embaixo tudo que vocês acharam. E é claro, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like, que isso me ajuda demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!